Olá, eu sou Emilene da Missão Todo Teu. Estamos aqui para mais um vídeo. Se você ainda não conhece o canal da nossa missão, siga-nos no YouTube, deixa lá o seu like, se inscreva, compartilhe, nos siga no Instagram, Missão Todo Teu. E o chamado dessa missão é levar a palavra com simplicidade e alegria. Levar as pessoas a conhecer um pouquinho sobre a fé católica e sobre a palavra de Deus. E este vídeo hoje vai falar um pouco sobre a fraternidade e o amor fraterno. Você já parou para pensar sobre isso? O que significa o amor fraterno? Nós temos uma tendência ao egoísmo, ao individualismo. E isso é fruto da raiz do pecado original que mora em nós e também fruto de tudo isso que a sociedade nos impõe, de vivermos a nossa própria vida, de termos as nossas próprias escolhas, as nossas próprias conquistas, e isso vai criando dentro do ser humano uma dificuldade de olhar para o outro como pessoa. Então, primeiro vem sempre a minha vontade, mas a necessidade do outro muitas vezes passa despercebido. Mas vamos falar um pouquinho sobre tudo isso pela palavra e pelo catecismo da Igreja Católica. O que a nossa fé católica pensa a respeito e o que a palavra de Deus nos diz a respeito da fraternidade. Então, na palavra vamos usar Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 13, que diz o seguinte: que a vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal e apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente, com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros, não relaxeis no vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis e esmerai-vos na prática da hospitalidade. Então, São Paulo, na carta aos Romanos, já traduzia para aquele povo aquilo que Jesus veio, ensinou e pregou, que é realmente o amor que vai além daquilo que a gente consegue ver. O amor fraterno é o amor de Cristo pelo povo, né? E nós temos muita dificuldade de solidificar esse tipo de amor dentro do nosso coração, porque quando fala-se de amor, hoje em dia nós pensamos em dois tipos de amor. Primeiro, o próprio, né? Pode ver que a gente ouve muito falar disso. É preciso ter amor próprio, é preciso se amar. Sim, é preciso realmente, né? O amor próprio nos dá a condição de equilíbrio como pessoa. O amor próprio faz com que a gente se cuide, com que a gente se valorize, com que a gente se ame, com que a gente se recorde que realmente somos templos do Espírito Santo, que há um Deus que habita em nós e o nosso corpo físico, a nossa emoção, o nosso intelecto precisa estar sadio realmente para proporcionar aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? A nós mesmos e aos outros principalmente, porque estamos aqui para servir. E quando falamos que estamos aqui para servir, entramos no quesito do amor fraterno, né? Na fraternidade. E o que a Igreja nos fala a respeito disso? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 1878 o seguinte: todos os homens são chamados ao mesmo fim, ou seja, ao próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Olha que profundo isso, gente. Nós precisamos viver na verdade e no amor, porque o amor é inseparável. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Então, pensando por esta vertente, né, que a Igreja nos ensina de forma sábia, fica fácil compreendermos que é necessário que a gente olhe as pessoas na sua essência,
né? Deixe de lado o nosso individualismo, o nosso egocentrismo, o nosso desejo de satisfação plena pessoal e muitas vezes abra mão daquilo que é nosso em benefício do outro, por puro amor fraterno. E a igreja também nos diz, ainda no Catecismo, no número 1931, que cada um respeite o próximo sem exceção, como se fosse o próprio eu, levando em conta por primeiro a sua vida e os meios de mantê-la dignamente. O amor fraterno, ele permite que a gente olhe as pessoas a partir do que elas são para Deus, né? Que é a sua condição humana. E o que é olhar para a condição humana? É você deixar de lado os rótulos, é você deixar de lado os preconceitos, né? Você olhar a essência daquele ser humano, a necessidade daquele ser humano. E a vida fraternal, ela é essencial no mundo de hoje. Nós percebemos uma grande dificuldade das pessoas em terem afetos fraternais reais, justamente porque essa questão do amor pessoal e do amor erótico está muito embutido no mundo, né? Então as pessoas, ao se aproximarem umas das outras, ou elas se aproximam para bens pessoais, ou são levadas muitas vezes pelos instintos físicos, né, pelos sentidos. E o amor erótico é algo que nós precisamos também, o cristão também precisa compreender. Por quê? Porque ele é essencial na questão da procriação, né, para o estado de vida matrimonial, para aqueles que desejam a vida matrimonial. Então, esse é o amor que constitui a família, né? Mas o amor fraterno, ele vai além disso, ele vai além dos sentidos, né? A pessoa, ela se relaciona com as outras sem desejar nada em troca. E isso precisa ser exercitado no mundo de hoje. Nós passamos aí por esse período de pandemia, de distanciamento social, que causou grandes problemas na minha concepção, porque não trouxe apenas o distanciamento social das pessoas, ele frisou ainda mais um distanciamento afetivo que já vinha sendo estabelecido pelo mundo, já vem sendo estabelecido pelo mundo, justamente porque nós nos tornamos muito individualistas. E o amor fraterno vem contrapor tudo isso. O amor fraterno é aquele amor que dá sem desejar receber nada em troca, né? Quando nós convivemos em sociedade, há coisas que nós necessariamente não temos obrigação de fazer pelos outros, né? Olhando pela ótica do mundo. Você não tem obrigação de fazer determinados favores, mas você muitas vezes faz uma ajuda, uma caridade, uma solidariedade, um auxílio, auxiliar uma pessoa a ir ao médico, ajudar uma pessoa que está doente nos afazeres da casa, por exemplo, cuidar de um filho para um amigo que precisa trabalhar. Coisas simples, gente. Estou falando de coisas cotidianas. Isso é amor fraterno. Essa é a nossa relação de comunidade que nós precisamos ter. E Jesus já instituiu a comunidade quando ele chamou os seus discípulos. Então as pessoas olhavam para eles e se sentiam atraídas porque elas viam naquele grupo de pessoas, pessoas que realmente se amavam, se cuidavam, tinham cuidado uns com os outros. E isso foi a base do cristianismo. Foi a partir daí que as pessoas se apaixonaram, se encantaram pela doutrina de Jesus. E isso permanece até os dias de hoje. Então, nós precisamos, para levar Cristo, levar também o amor fraterno. E o amor fraterno não significa pequenos grupos, tá? Grupos fechados, somos só nós nos fazemos bem, não. O amor fraterno, ele alcança todas as pessoas que conhecemos, as pessoas que não conhecemos, porque fazer o bem
como nos bem diz São Paulo e também nos diz o Catecismo da Igreja Católica, é algo que precisa estar dentro, enraizado no nosso coração para toda e qualquer pessoa. E essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, né? Uma reflexão sobre o amor fraternal. É necessário vivermos a fraternidade. É essencial vivermos a fraternidade, porque senão o nosso mundo não vai sobreviver, porque nós não somos nada sozinhos. Somos totalmente dependentes. O ser humano ele é totalmente dependente do outro desde o princípio, desde que nasce até o último suspiro, ele é dependente das pessoas. Então nós não somos ilha, nós não temos superpoderes. Por mais que tenhamos posses e bens, isso não modifica a nossa essência de necessidade do outro, e a fraternidade é um exercício constante que precisa realmente ser retomado dentro da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Então está aí a palavra para nos orientar, está o catecismo para nos guiar, que nós sejamos de fato pessoas cristãs fraternas, né? Que olhem o outro não com um desejo carnal, que muitas vezes olhamos, ou com um sentido de utilidade do que aquela pessoa tem a me oferecer, não, mas que possamos olhar o outro como pessoa humana, como o que ele é e a essência de Deus que ele tem ali dentro, né? O amor de Deus que está enraizado ali dentro, que acrescenta na minha vida. E essa dinâmica, esse movimento de eu por você, você por mim, faz com que o nosso mundo seja melhor e dá sentido à nossa existência, porque estamos aqui para servir, estamos aqui para amar e para servir, porque isso é o que nos dá sentido de vida e precisamos retomar isso. Fiquem com Deus e até a próxima. E vivam o amor fraternal da forma como ele merece, da forma como Jesus deseja e nos ensinou. Até mais!